Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam muito bem-vindos nesta reflexão. A palavra de Deus desta quinta-feira nos mostra como Deus se manifesta entre nós, em nossa vida. Porém, devido à sensibilidade de nosso coração, nem sempre o percebemos. Quando nosso coração está endurecido, seja pelo sofrimento, pelas mágoas e rancores, ou por qualquer outro sentimento ou atitude que nos desvia dos projetos de Deus, temos dificuldade de enxergar, de perceber e, consequentemente, de entender essa presença de Deus e seus ensinamentos. As leituras de hoje mostram-nos que Deus tem vários modos de se revelar e de manifestar a sua vontade. No Sinai, como a primeira leitura de hoje fala, Deus manifesta-se na fúria da natureza, em trovões e relâmpagos, e uma nuvem pesada sobre a montanha, e um som muito forte de trombeta. Era nesse cenário que Moisés falava e Deus respondia. No Evangelho, Jesus fala de modo muito simples e humano, umas vezes explicitamente e outras em parábolas, conforme os ouvintes. Para os que têm capacidades de entender a pregação de Jesus, como os discípulos, ele falava diretamente. Os discípulos de Jesus não precisavam ver e ouvir as coisas por parábolas, porque a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. No entanto, ao povo simples, multidão que não tem os mesmos conhecimentos e entendimentos daqueles que tiveram oportunidades da vida, Jesus falava em parábolas. Eles precisavam de um recurso diferente para poder entender a presença de Deus no meio deles. Nesse caso, por meio das parábolas. O coração daquele povo, multidão, que estava seguindo Jesus, havia se tornado insensível. Diz Jesus, eram tantos os sofrimentos que eles tinham dificuldades de entender, e o pouco que entendiam se perdia por falta de recursos e de estrutura para aprofundar tais conhecimentos. As parábolas vêm como recurso para quebrar esse ciclo de não entendimento e transformar as pessoas em verdadeiros entendedores da palavra de Deus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a essência de Deus e da manifestação da sua vontade pertencem ao mundo divino, ao mundo sobrenatural. Com as nossas forças, com a nossa razão, não podemos compreender ou ter uma ideia sobre a realidade divina. Precisamos da iluminação de Deus, que nos permite ver mais além do que a nossa razão humana. Vem em nossa ajuda a fé, a capacidade dada por Deus ao homem, que lhe permite acolher com humildade e reconhecimento tudo quanto Deus lhe queira revelar. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de sabermos ouvir e seguir a Tua voz, de reconhecer a Tua luz
para que possamos usufruir da bem-aventurança prometida. Felizes os olhos que veem o que estáis a ver, porque muitos profetas e reis quiserem ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouves e não o ouviram. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenha um bom dia a todos.